Paz, Senhor. Hoje nós vamos ler 1 Reis, capítulo 9. Vamos ler. Sucedeu, pois que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gideão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, e fim de pôr ali o meu nome para sempre. A fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. 4. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o quanto te mandei, e guardares os meus mandamentos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: Não te faltará varão sobre o trono de Israel. 6. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos curvardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome. Lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e mote entre todos os povos. Até aí. Senhor, clamamos a Ti, pelo poder vivificar no sangue de Jesus. Eis aqui, Senhor, a Tua palavra. Fala conosco através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos sentar. Meus irmãos, glória a Deus. Vamos começar da história. Salomão foi filho de Davi, né? Filho de Davi. E Salomão foi aquele que o Senhor prometeu que herdaria o trono de Davi. Davi tinha outros filhos, mas era para Salomão reinar após Davi. E era para Salomão edificar o templo que Davi queria edificar. Mas como Davi era um homem de guerra, de sangue, Deus não permitiu que ele edificasse. Falou assim, mas o teu filho vai edificar. E o que me chamou a atenção quando eu li, foi que falou assim, no versículo 2, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gideão. E aí eu fui ver como que Deus apareceu para Salomão igual quando apareceu em Gideão. Isso aconteceu quando ele ainda era moço, quando o Senhor falou com ele a primeira vez. Ele teve uma experiência mais com Deus. Foi lá no capítulo 3, quem quiser acompanhar, versículo 5, que fala assim, e em Gideão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E você sabe o que o Senhor falou? O Senhor falou assim, ó, pede o que quiseres que te dê. Imagina o Senhor aparecer e falar, pede o que você quiser. Que incrível. E aí, Salomão, ele no sonho, né? Porque Deus apareceu para ele no sonho. Ele começa a falar da beneficência que foi com Davi, o pai dele, e como Deus tem sido bom com ele. E aí, o que ele resolve pedir? Lá no versículo 9, ele pede ele pede o que Deus tinha falado para ele pedir. Ele fala, Senhor, fala assim, a teu servo, pois dá um coração entendido para julgar a teu povo, que nem se pode contar, né? Ele fala no versículo 8. No versículo 9 ele fala, a teu servo dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderá julgar a este tão grande povo? Então ele pediu para o Senhor um coração entendido para julgar o povo dele, para que pudesse discernir entre o bem e o mal. Ele pediu isso. E no versículo
eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair nem como entrar. Então ele, como menino pequeno, ele pediu isso a Deus. Eu imagino, olha como era a cabeça desse menino. Ele já estava sentado no trono nesse momento. E aí ele viu que havia uma necessidade. Agora eu sou rei e eu preciso julgar, porque as coisas eram levadas até o rei. E ele teve essa sabedoria, sabedoria para pedir. Você me dá entendimento para que eu possa julgar com sabedoria e discernir o bem e o mal. E quando eu li o que aconteceu depois, no versículo 10 e seguintes do capítulo 3, o meu coração encheu de alegria. Eu tentei me colocar no lugar de Deus, sabe? Tentei. Porque fala assim, ó. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse isso. Deus ficou contente com o pedido dele. No versículo 11 falou assim, ó. Porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem que pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir as causas de juízo. Deus ficou tão contente do que ele pediu. Ele podia ter pedido qualquer coisa. Muitos poderiam pedir riquezas, igual matar os inimigos, mas não, ele pediu entendimento para julgar, para discernir o bem e o mal. Sabedoria. Sabedoria. E aí, você sabe, Deus ficou tão feliz com a postura daquele servinho, porque aqui fala que Salomão amava o Senhor no versículo 2 e andava segundo os estatutos de Davi, seu pai. Então ele era um servinho. Deus deu além do que ele pediu. Quer ver? No versículo 12: Eis que fiz segundo as tuas palavras, ou seja, Deus deu o que ele quis. Fiz segundo as tuas palavras. E eis que eu te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve, e depois de ti não levantará. Ou seja, ninguém haveria tão sábio quanto ele foi. Não vai haver, nunca houve, quanto você. Do tamanho do contentamento que Deus ficou com o que ele pediu. Deus deu, mas ele não deu só isso. Ele falou assim, também, até o que não pedisse eu vou te dar. Olha só como que Deus é. Assim te darei riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Ou seja, não haverá rei como você. Mas ele fala, e se andardes nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias, vou te dar mais anos de vida. Além da sabedoria, igual o homem não houve, riqueza e glória, e prolongarei os teus dias. Vai morrer velho. Então acordou Davi, acordou Salomão, e esse era um sonho. E depois, o que aconteceu? Apareceu a primeira causa para ele julgar, que foram duas mulheres. Vou contar bem brevemente. Haviam duas prostitutas que moravam juntas, e ambas tiveram filhos. Uma teve filho e 3 dias após a outra teve um filho. E aí, uma das prostitutas só tinha as duas na casa. Ela, ela deitou em cima do seu filho e o matou. E diz que à meia-noite ela pegou o filho morto, colocou nos braços da outra mãe e pegou o filho vivo e colocou para ela. E aí, quando a mãe acordou e viu que o filho era morto, ela reparou no filho e falou: opa, esse filho não é meu. E aí elas foram levar essa causa ao rei Salomão, que aqui, que ao meu entendimento, ele ainda era um jovem, muito jovem. Porque ele fala, ainda sou pequeno menino. Mas ele tinha pedido ao Senhor e no sonho o Senhor respondeu, eu vou te dar isso e aquilo que a gente acabou de falar. E aí, eu imagino que ele deve ter pensado, será que foi só um sonho? Mas aí vai provar que não foi só um sonho, foi o próprio Deus que manifestou através de um sonho, falou com ele. Por quê? Chegou essa causa perante ele. E aí ela falou assim, não, o filho vivo é meu. Não, o filho vivo é meu, o seu que é o morto. E aí não tinha ninguém, não tinha testemunha.
O que ele fez? Ele falou, me traz uma espada. Me traz uma espada. E ela falou assim, então, vamos fazer, já que não é de, né, ninguém assume de quem que é, eu vou dividir a criança viva ao meio e eu vou dar metade para cada uma. Na Bíblia fala que mas a mulher, no versículo 26 do capítulo 3, mas a mulher cujo filho era vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se estremeceram por causa do filho. Na hora que ela ouviu aquilo, ela falou assim, não, dá o filho vivo para ela, porque senão vai matar a criança. E o que a outra respondeu? Não, nem vai ser meu, nem vai ser seu, divide ele. Aí Salomão falou, então dá o filho para aquela que não queria que matasse, porque ela é a verdadeira mãe. Aí, olha aqui que falou assim, ó, no versículo 28. E todo Israel, que era a multidão, ouviu a sentença que o rei deu. Ouviu. E temeu ao rei. Porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Olha, chega a arrepia. Porque não é maravilhoso? Eu fico maravilhada. Então o povo temeu aquele jovem rei, porque falaram: nossa, como ele pensou nisso? Numa coisa assim. Eles viram que Deus era com ele, havia sabedoria de Deus nele. E aí ele soube: Deus falou comigo. Porque agora eu vejo que eu tenho aquilo que eu pedi para Deus, Deus deu. Então tudo que eu tive em sonho era realmente Deus falando comigo. E nesse capítulo que nós lemos hoje, fala, Deus, Sabedoria é tudo. Deus ele fala de novo para Salomão, no versículo 4, se andares perante mim. Lembra que ele falou com isso? Lembra que ele falou com ele, quando Deus falou a primeira vez com Salomão, falou, se você andar nos meus caminhos e seguir, eu prolongarei os teus dias e tudo mais. Aqui Deus repete. Meus irmãos, Deus repete para falar, às vezes até as mesmas coisas com a nossa vida, para que a gente não possa esquecer. Deus fala ali para ele no versículo 4 do capítulo que nós lemos hoje. E se andares perante mim, como andou seu pai Davi, em inteireza de coração e sinceridade, fazendo segundo tudo que eu te mandei, guardar o meu estatuto, então eu confirmarei o teu trono. Né? E aí não vai faltar nada, não vai faltar varão sobre o trono de Israel, ou seja, sua geração permanecerá no trono, assim como eu prometi com teu pai. Porém, se você não seguir, aí há consequência. Então, Deus já tinha falado com ele a primeira vez. Só que daqui fala, e o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como tinha aparecido em Gideão, quando ele era moço, quando o Senhor falou para ele, pede o que você quer, que eu vou te dar. Então Deus aparece de novo e fala novamente para ele, siga os meus estatutos, anda perante a minha lei e eu vou confirmar o teu trono. E aquelas palavras que eu te disse lá atrás, elas serão confirmadas, que a minha promessa ela vai se manter. Mas tem uma condição. E na nossa vida também tem essa condição. Se você andar nos caminhos do Senhor e seguir os meus mandamentos, ouvir a minha voz, então todas as promessas que eu fiz para a tua vida vai se cumprir. Essa é a palavra. Pureza de coração, amar como amou Davi. Davi, na palavra do Senhor, fala que tinha um coração segundo o coração de Deus. O coração de Davi agradava ao Senhor. Na verdade, essa tem que ser a nossa oração. Senhor, me dá um coração segundo o teu querer. Um coração puro que agrade. Porque na Bíblia fala que o coração puro verá a Deus. E eu falo, muitas vezes a gente não vê mais de Deus porque a gente não tem um coração puro. Nosso coração está impuro. E eu até perguntei para Deus, Senhor, mas tem como uma pessoa que viveu tanta coisa, já viu tanta coisa, voltar a ter um coração puro? Porque aos meus olhos é impossível você ter uma pureza se você não tem mais. Você às vezes viu tanta coisa, já fez tanta coisa, voltar. Mas na Bíblia fala, aquilo que é impossível aos olhos do homem é possível aos olhos de Deus. Desde que você esteja sincero, Deus pode mudar o nosso coração. É porque ele purifica de todo pecado. Exatamente.
Então eu fiquei pensando, mas Senhor, como é possível? Então aquilo que é impossível aos olhos não é possível aos olhos de Deus. Tem que cuidar muito com os olhos, porque os olhos são a janela do coração. Então, muitas coisas a gente tem que preservar. Posso ver isso? Não, mas isso aí não vai trazer uma pureza no meu coração. Porque os olhos é a janela, né? Quando a gente às vezes vê uma notícia, ou a gente assiste um filme, ou vê algo que não devia ver, aquilo trouxe uma impureza para o seu coração. É verdade. Tirou Tira a comunhão. algo do seu coração que você nem devia ter visto aquilo. Que aquilo não ia te. A janela. Hoje em dia existe o Windows, que significa janela, que são as plataformas digitais que usam isso, e os nossos olhos. A gente tem que preservar o nosso olhar. Porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. E às vezes você olha e só vê maldade, porque o teu corpo não está tendo luz. É, quando o teu coração está impuro, tudo aos seus olhos vai ser impuro. Só vai ver o mal, né? E aí você pensa em Davi, um homem que era um homem de guerra, matou muitos. Como ele tinha um coração que agradava a Deus? Porque aquele povo que vinha contra o povo era povo inimigo de Deus. Ele cumpria aquilo que tinha de promessas para aniquilar um povo, e ele obedecia a Deus. Obedecer a Deus. Por isso Porque ele era tudo ele vencedor. consultava o Senhor. Senhor, é para ir? É para fazer? Ele só obedecia. As vitórias, Deus que dava. É Deus que dava, né? Claro. Então, o Senhor repete aqui, fala novamente com Salomão. E meus irmãos, quantas vezes o Senhor repete às vezes as coisas conosco, né? O Senhor fala, minha filha, meu filho, eu gosto de ver você prostrado aos meus pés. Eu me agrado de te ver de joelhos. Não se desvie da minha presença. Quantas vezes o Senhor já falou para nós, não temas, eu sou contigo, eu te sustento. E quantas vezes ele tem que repetir, porque às vezes nosso coração tende a temer. As lutas tende a faltar fé. Quantas vezes o Senhor fala, não temas, eu sou contigo, eu te sustento. Deus repete, porque ele sabe que o nosso coração é um coraçãozinho tão frágil, tão sensível. Qualquer coisinha nos amedronta, rouba a nossa fé, nos deixa com medo. Então o Senhor é um Deus de amor, ele repete. Quantas vezes um pai repete às vezes as mesmas coisas para o filho entender? Assim é o nosso Deus. Como eu havia falado na outra pregação, Deus é pai. E assim como um pai que corrige o filho, assim como um pai por amor repete as coisas para o filho, assim é Deus, ele repete com as nossas vidas. Então Deus fala para Salomão de novo, ande nos meus caminhos, que eu firmarei o teu trono. Tudo aquilo que eu te falei, meu filho, eu vou te dar, mas ande como andou da teu pai, anda segundo os meus estatutos. E infelizmente, teve uma hora que Salomão, ele esqueceu disso que Deus falou com ele. Pois ele se envolveu com mulheres que não eram do povo de Deus. E essas mulheres adoravam as deuses que não são deuses, na verdade que Deus só há um, que é o nosso Senhor Jesus, né, o Deus Pai. E ele, infelizmente, se esqueceu disso aqui. Então, o trono dele não foi firmado. Outros pegaram. Por quê? Porque ele esqueceu disso aqui que Deus falou para ele. Porque diante de tanta riqueza, de tanta glória, de tudo, ele acabou se corrompendo, né, perante outros deuses. Não seguiu. Então nós temos que ter cuidado em lembrar aquilo que o Senhor falou para as nossas vidas. Pode falar, mãe. Posso ler um texto? Pode. Ó, Tiago 1, versículo 5, fala assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte.
Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, se orar Uau. sem fé. Uau. Entendeu? Que incrível, né? Você viu que incrível? Às vezes a gente lê a palavra de Deus e às vezes se esquece de alguns detalhes. Olha só que incrível essa chave aí dessa palavra. Esse mistério. Se você orar duvidando, não perca seu tempo, que não, o Senhor não vai ouvir. Lembra que até uma vez eu falei, eu preguei aqui, que a fé é a chave que abre a porta do céu? Quando a gente ora sem fé, olha lá, quando você ou duvidando, é como a onda do mar, que ela vai, ela se quebra, ela não Paulo tem fala, nem destino. pense que tal homem vai receber qualquer coisa. Você nem. Vai perder tempo Você se vê, for se você orar orar sem sem fé, fé. o que é sem fé? É não crer, duvidar. Por que Pedro, quando ele queria andar sobre as águas, ele afundou? Porque ele, quando ele estava indo, ele andou sobre o mar. Mas na hora que ele viu que ele estava andando, ele olhou para baixo, ele duvidou, ele começou a afundar. E aí Jesus fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? É a pergunta. Por que duvidou? Quando ele duvidou, ele começou a afundar. E ele fala: socorre-me, Deus. Então o Senhor fala: por que duvidaste? A gente não pode Todos duvidar, nós né? podemos, aqui Paulo fala, a gente tem que orar com sabedoria e com fé. E o Senhor vai dar para todos nós. E eu não me lembro agora o versículo, mas a Bíblia fala que a sabedoria é a coisa principal. Acredito que é em Provérbios. Adquire, pois, a sabedoria, que a sabedoria é a coisa Então, eu principal. estava lendo o livro de Tiago. Ah, Eu achei muito interessante as coisas. É um livro a muito maravilhoso. profundidade, né? E, Legal, mãe. e é interessante essa questão assim da gente, quando a gente orar, a gente derramar nosso coração, orando, crendo, com fé. Se a gente quer algo do Senhor, crendo que o Senhor vai nos dar, que o Senhor pode nos dar, que está na mão dele. Senhor, eu não mereço, mas eu creio que o Senhor pode me dar. Eu creio no Senhor. Porque a Bíblia diz que se nós não cremos, se nós não orarmos com fé naquilo que a gente está orando, pedindo, vai passar anos e a gente não vai receber. Se a gente não orar crendo, vai ser uma repetição. No Provérbios capítulo 1, versículo 7, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém, mas pode continuar lá. Então, meus irmãos, eu fico assim, tem hora que eu me forço. E hoje eu lembrei de algumas coisas que Deus falou comigo, sabe? Quando eu tava lendo Salomão aqui, quantas coisas Deus falou com a nossa vida a gente esquece? Quantas promessas que tá guardadinho lá e a gente não traz de volta à memória aquilo que o Senhor já falou com as nossas vidas? Por que a gente torna comum quando o Senhor fala conosco? Porque a gente não pode tornar comum aquilo que o Senhor fala conosco, porque tudo aquilo que Ele fala se cumpre. Deus é fiel, né? Desde que a gente continue no caminho, Ele vai cumprir, né? Então, tem promessas que a gente esquece. A gente tem que trazer à memória aquilo que o Senhor já falou com as nossas vidas e lembrar que mesmo que tardio aos nossos olhos, Deus cumprirá. Aquilo que Deus prometeu a Salomão, ele cumpriu. Na medida em que Salomão foi fiel, o Senhor cumpriu. Toda a riqueza, toda a glória, toda a sabedoria que o Senhor tinha falado, isso te darei quando ele era Porque menino. crer na promessa, ele fortifica a fé. Então, tudo que Deus falou a Salomão quando era menino, o Senhor cumpriu. Deu riquezas, deu glória, deu sabedoria. A Bíblia fala que a riqueza de Salomão era. Não vai haver na terra homem tão rico como foi Salomão. Não houve. Não sei, agora eu não lembro que vídeo que eu vi, mas diz que a riqueza de Salomão era estimada na faixa de trilhões. Não era nem bilhões. Era muito rico. Mas porque ele. Não, porque Deus deu. Tudo que nós temos é Deus que dá. E tudo que E aquilo que teve nós. paz, no reinado dele nunca teve guerra. Porque foi Deus. Não foi ele. Foi Deus. Na medida em que ele foi fiel, enquanto ele foi fiel ao Senhor, Deus foi fiel com ele. Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. Que nós possamos nos lembrar de cada palavra, de cada milagre, de cada promessa
que Deus fez na nossa vida. Inclusive aquelas que ele cumpriu também. Aquelas que ele há de cumprir, aquelas que ele já cumpriu. Quantos livramentos o Senhor já nos deu. Quantos não temas, quantas vezes o Senhor já nos consolou, quantas vezes ele teve que repetir para a gente lembrar que a gente era amado. Minha filha, tu és uma serva amada do teu Senhor. Por quê? Porque o Senhor sabe que a gente quer se sentir amado, então ele repete. Por amor. Meu filho, eu te amo. O Senhor repete para nossas vidas para nos lembrar de quem ele é e do que ele pode fazer e que tudo está sob o comando dele. Nada, nenhuma folha se cai se não for a permissão divina. Então, tudo que Deus falou para Salomão, Deus cumpriu. Amém. E aí fica para nós o versículo 6. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim. O que é apartar? Afastar. Se afastar de mim. Como que a gente se afasta de Deus? É deixando o pecado entrar. Devagarzinho. Aí você fica com vergonha de pedir perdão para Deus. Às vezes é um pecado que você já repetiu. Fica com vergonha de pedir perdão. Você vai se afastando. É isso mesmo que o diabo quer. Vai se afastando. Não conversa com Deus, não abre o coração, não é sincero. Faz igual Adão, se esconde. E se afasta de Deus. E lembra, igual eu falei, Deus fica com a mão assim, ó. É a gente que solta da mão dele. Mas a mão dele está sempre ali, aberta, esperando a gente entrelaçar os nossos dedos na mão dele, para que a gente possa segurar nele e andar com ele. A gente é que solta. Então, no versículo 6, porém se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos afastardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, e fordes servir a outros deuses e vos curvardes perante eles, então destruirei. Destruirei. O Senhor vai aniquilar. Aniquilar as promessas, destruir as bênçãos, porque Deus é fiel com o fiel. Ele cumpre na medida que você está no caminho, ainda que imperfeito, mas você está tentando. Você está no caminho, está se esforçando. Então Deus vai de glória em glória, de pouquinho em pouquinho, vai concedendo e vai cumprindo aquilo que ele prometeu. Né, tia Ana? Deus é maravilhoso. Meus amados, é isso. Deus, assim como, só para finalizar, assim como o Senhor visitou Salomão, o Senhor já visitou as nossas vidas. Pode ser falado de forma diferente, apesar que eu acredito que todo mundo já deva ter tido um sonho diferente, espiritual. Mas Deus, se o Senhor não falar em sonho, Deus vai falar através do irmão, através de um dom. Assim como o Senhor apareceu a Salomão, Deus já se apresentou com as nossas vidas e falou aquilo que Ele queria, falou as promessas que Ele queria cumprir na nossa vida. Você sabe que só eu ouvi um pregador falando uma coisa muito interessante e mexeu com o meu coração. Mexeu com o meu coração. E eu guardei isso pra mim. Ele falou o seguinte: como eu havia dito, Deus é pai. Um pai, ele pode ver o filho chegando, ele pode até esconder o doce do filho. Pra não dar, por quê? De maldade? Não. Porque às vezes sabe que tá na hora de almoçar, se o filho comer o doce, ele não vai querer comer. E o doce tem que ser na sobremesa. Às vezes o pai pode ver o doce, comprou o doce, esconde pra não dar pro filho naquele momento. Porque também a mãe vai brigar com o pai. Pô, você deu o doce pra criança, não podia, eu fiz almoço. Então o pai pode até esconder o doce do filho. Porque não é o momento de dar. Não é esconder barriga. Esconder só. Mas sabe uma coisa que o pai jamais vai fazer? É mostrar o doce pro filho e falar, ó, não vou te dar. Deus, presta atenção, Deus nunca vai mostrar algo pra você que ele não vai te dar. Porque Deus é pai. Ele pode até te esconder algo, porque você não está preparado para receber. Mas se ele mostrar, é porque ele vai te dar. Se Deus te mostrou algo, te revelou algo, te deu um dom, ainda que lá na frente, mas ele vai te dar, porque o pai ele não vai instigar para provocar o filho para dar tentação. Porque se Deus te mostrar algo, ele vai te dar. Porque Deus é pai, ele não vai te mostrar algo para não te dar. Então se Deus te deu um dom, ó, eu vou te dar isso agora. Ele não ia falar e não te dar.
é porque Deus tem intenção de te dar. No momento dele, mas ele vai dar. E eu guardei isso, falei, olha que interessante, às vezes Deus dá uma visão pro irmão, você fala, meu Deus, será isso mesmo? Aí, quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, Deus jamais ia mostrar algo que ele não quisesse me dar. Porque Deus é pai, ele não ia fazer isso porque Deus é bom, ele não ia fazer isso uma maldade, mostrar algo que ele não tem intenção de te dar. Deus te falar, olha, eu vou te levantar, eu vou fazer isso, aquilo, porque ele vai cumprir. Achei interessante isso. Então, meus irmãos, aquilo que Deus falou para Salomão, ele cumpriu na medida que ele foi fiel. E ali o versículo 6 fala, se você se desviar, tal, aí eu vou destruir. As promessas não vão se cumprir porque você quebrou o pacto, a aliança comigo. Então, como que eu vou te dar? Entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona, é a lei do Senhor. Porque o Senhor fala que o Senhor não se deixa esclarecer. Aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá, ou ceifará em algumas traduções. Se você colher, estar aos pés do Senhor e cumprir os mandamentos, você vai colher as bênçãos e as promessas. Mas se você não plantar aquilo que era para plantar, você também não vai colher as bênçãos. Porque o Senhor é justo, ele é o justo juiz. E achei interessante o que a gente possa refletir, só para fechar, que a gente possa refletir aquilo que o menino Salomão pediu ao Senhor. Que a gente possa fazer uma oração assim, diferente, com fé e sem pedir coisas materiais. O Senhor me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá esse discernimento entre o bem e o mal, porque isso agradou. Que eu possa te servir melhor, coisas que as pessoas geralmente não pedem. Por quê? Porque Deus se agradou tanto, que a gente leu aqui, que ele deu até além do que ele tinha pedido. O que eu falei que mexeu com o meu coração? Porque imagina você fazer uma oração e Deus ter essa reação. Nossa, eu queria tanto fazer uma oração que agradasse a Deus nesse ponto, sabe? De falar assim, meu Deus, eu tô tão impressionada com a oração que ela fez, com o desejo do coração dela, que quero abençoar essa pessoa. Mas quando a gente ora e a gente quer servir o Senhor melhor na casa do Senhor, que a gente quer ser útil na obra dele, é a oração que agrada o Senhor. É a oração que agrada. Porque ali ele ia estar julgando o povo do Senhor, né? E julgando segundo, E o Senhor, né, a vontade de Deus. justiça, né? Ele é o Deus justiça. Amém? Então que a gente possa se espelhar em Salomão, naquilo que ele não pecou, se espelhar em Salomão. Servir ao Senhor, pedir da forma certa e lembrar das promessas que o Senhor deu. Porque o Senhor repete, o Senhor nos ama. E aquilo que ele falou com ele lá, ó, anda nos meus estatutos, depois de uns anos, você vê, passa os capítulos, Deus repete para ele, anda nos meus estatutos. É só isso que Deus quer. Ele não pensou nele, ele pensou nos outros, né? E ó, meus irmãos, servir a Deus é tão simples. O povo fala, ah, é difícil. É difícil para quando a tua carne está gritando. É difícil andar nesse mundo sem o Senhor. Não é difícil, porque, em resumo, Deus só quer que a gente dê o coração inteiro para Ele. Deus só quer que a gente adore Ele, não adore outros deuses. E obedeça a voz dele, é só isso. Na verdade, não é tão difícil. Eu tô lendo o Êxodo. Eu tô lendo lá, o povo já saiu do Egito, né, onde eu tô na história, e tá na parte do tabernáculo. E quando Moisés ele traz os mandamentos do Senhor pro povo, o povo fala, conforme você disse, assim nós vamos cumprir. Eles falaram que ia cumprir, mas depois que você vai lendo, você vê que eles não cumpriram. Vai chegar um momento que eles vão adorar um bezerro de ouro, que eles mesmos fizeram. O Senhor só pediu para eles, não adorem outros deuses, não há outro Deus além de mim. E aí ele traz os outros estatutos, mas o principal era, não há outro Deus além de mim. E isso eles não conseguiram cumprir. Por isso que deu todo o problema que vai dar, se você ler, que deu. Então que nós possamos não se esquecer daquilo que o Senhor nos prometeu e daquilo que Ele nos mandou fazer. Que é andar, não desviar da presença dele. Acredito que todo mundo já tenha ouvido isso do Senhor. Amém? Até aí.